Jonas capítulo 1, versículo 12, diz assim: tomem-me e lancem-me ao mar, e o mar se acalmará para vocês, pois eu sei que esta grande tempestade os atingiu por minha causa. Tomem-me e lancem-me ao mar, e o mar se acalmará para vocês, pois eu sei que esta grande tempestade os atingiu por minha causa. Amém? Aleluia. Eu quero falar hoje com os irmãos a respeito desse texto e de alguns outros aí que a gente vai ler. Então deixa a sua Bíblia aberta em Jonas. E o tema da nossa mensagem de hoje é uma pergunta, né? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Já falei isso aqui, eu gosto muito de uma frase que tem lá na entrada do antigo 42º Batalhão de Infantaria, hoje é BAC, lá, né? Quando você entrava, tinha o corpo da guarda, e ao lado do corpo da guarda tinha um muro branco, e aí nesse muro branco tinha uma frase assim: não nos pergunte do que somos capazes, dê-nos a ordem, dê-nos a missão. O que aquele batalhão estava falando para quem chegava ali e lia era: fala para a gente qual que é a missão, e a gente vai fazer. Há um livro do Tozer, a W. Tozer, que o título do livro é Este Mundo Não é um Lugar de Lazer, é um campo de batalhas. A gente precisa entender, irmãos, qual é o nosso papel nessa terra. O que a gente está fazendo aqui? Qual a nossa missão? Será que a gente veio para a terra só para ganhar dinheiro? Será que a gente veio para a terra para cumprir aquele ciclo lá da biologia? Você estudou lá em ciências. Não é? Qual era? Lembra? O homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Não é? Lá nas ciências a gente aprendia isso. Quando a gente estava lá no antigamente quarta série, né? 5º ano hoje, a gente aprendia isso. Qual que é o ciclo da vida do homem? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse era o ciclo. Caía na prova desse jeito, para você escrever desse jeito. Não é? Mas será que é só isso? Será que o propósito com o que Deus nos criou e Deus nos enviou para essa terra é só nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer? A Bíblia nos diz em vários textos que não. Em vários lugares, em várias passagens, a Bíblia diz que Deus, por exemplo, lá em Salmos 139, versículo 16, Davi diz assim para nós que ele era ainda matéria informe no ventre da mãe dele, e Deus o conhecia e o chamava pelo nome. E todos os dias da sua vida foram por ele, por Deus, escritos no livro de Deus. Então Davi está dizendo para nós que todos nós, quando nascemos, já nascemos debaixo de um plano e de um propósito de Deus. Todos nós nascemos com uma missão. Alguns de nós cumprirão a missão. Outros cumprirão parte. Outros cumprirão até mais do que precisava. E outros não. Então o texto que nós lemos é um texto de um profeta de Israel chamado Jonas, filho de Amitai, está lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, em que Deus vem, o Espírito Santo vem até Jonas e fala com Jonas. E a ordem do Espírito Santo é clara e tranquila. O Espírito Santo diz a Jonas: Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga para a cidade de Nínive que eu a destruirei em poucos dias. E Jonas, que era um profeta e que sabia que Nínive era a cidade dos inimigos, o que ele faz? Ele vai para o porto, mas ao invés de pegar um navio para Nínive, Jonas pega um navio para Tarsis, para o sul da Espanha, em outro sentido. Jonas precisava ir para uma direção em um sentido e ele vai para outro sentido. E no meio dessa viagem, a Bíblia nos diz no capítulo 1 que aquele navio enfrenta uma grande tempestade. E os marinheiros começam a se perguntarem: por que essa tempestade veio sobre nós? O que nós fizemos? E a Bíblia diz, lá por volta do verso 6 do capítulo 1,
que Jonas estava dormindo. Estava no porão do navio dormindo. E os homens então chegam para ele, o capitão chega para ele e fala: quem é você? De onde você é? Jonas se levanta e fala: eu sou hebreu, e eu sirvo ao Deus que fez os céus, o mar e a terra. E aqueles homens então dizem: você fez alguma coisa. Por que essa tempestade veio? E Jonas diz: não, é verdade, eu estou fugindo. E aqueles incrédulos olham para ele e falam: fugindo? Mas como é que foge um Deus que fez os céus, o mar e a terra? É por sua causa essa tempestade. Eles jogam sortes lá e cai em Jonas. E aí nós chegamos aqui no versículo 12. E Jonas olha para eles e fala: tudo bem, é minha culpa mesmo. Me joguem ao mar. E quando vocês me jogarem ao mar, o mar vai se acalmar para vocês. Para mim não, mas para vocês o mar vai ficar calmo. E aqueles homens então fazem uma oração pedindo perdão a Deus e lançam Jonas ao mar. E a Bíblia diz que o mar se acalma. E quando o mar se acalma, um grande peixe, não é uma baleia, tá? É um grande peixe, vem e engole Jonas. E por 3 dias Jonas passa dentro daquele grande peixe. E lá no 3º dia, Jonas resolve, orar, falar com Deus. E quando ele fala com Deus, o Espírito Santo toca nele dentro da barriga daquele peixe. O peixe muda a direção e ele é jogado onde? Nas praias bonitas de Tarsis? Não, ele é jogado em Nínive. E aí Jonas prega nessa cidade, correndo, né? Ele atravessa a cidade correndo, é uma cidade de mais ou menos 90 quilômetros, e ele faz 90 quilômetros em um dia, correndo e pregando. E a pregação dele, o sermão dele é o pior da história, só tem uma frase: Deus vai destruir vocês em 40 dias. E sai correndo. Só que o problema é que quando ele atravessa a cidade, obrigado, senhor Derlei. Quando ele atravessa a cidade, os ninivitas se arrependem e pedem perdão a Deus. E aí, eu quero agora, conhecendo toda a história, né? O Eli Santo contou essa história aqui esses dias também, né? Eu quero pensar então com os irmãos o que nós precisamos aprender com essa lição de Jonas. O que Deus tem para ensinar para nós? E o que Deus tem para falar a respeito da nossa missão? É interessante porque quando a gente lê esse texto a primeira vez, e o Eli Santo falou isso aqui, há acho que 2 meses, 3 meses, nós pensamos que Deus não estava interessado em desistir do povo de Nínive. E isso é verdade. O Eli Santo disse isso. Deus tinha um propósito: salvar o povo daquela cidade. É verdade, Deus queria salvar os ninivitas. Mas quando eu leio esse texto, reflito um pouco mais nesse texto, eu percebo que, além dos ninivitas, Deus não queria desistir de Jonas. Deus não queria desistir do povo de Nínive, dos sírios, verdade. Mas Deus também não queria desistir de Jonas. Olha para quem está do seu lado aí, fala para ele: Deus não desiste de você. Amém? Às vezes você pisa na bola, às vezes você retrocede, às vezes você tira a mão do arado, não é? Às vezes você está andando até bem, mas para. Às vezes você está correndo e aí você volta, não é? Como Jonas. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus criou uma tempestade, Deus criou um sorteio dentro do navio, Deus enviou o peixe, mas Deus não desistiu de Jonas. Porque Deus não desiste daqueles a quem Ele deu uma missão. Amém? Há uma missão de Deus para a sua vida. Há uma missão de Deus para a minha vida. Por isso Deus não desistiu de mim. E Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir da sua vida. Deus não vai desistir da sua casa. Deus não vai desistir daquilo que Ele projetou para a sua vida. Tudo aquilo que Ele escreveu no livro dEle, que Ele planejou no livro dEle, ainda está diante dEle. E creia, Ele está trabalhando para que aquilo aconteça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeira coisa, então, que nós precisamos aprender com Jonas é que não vale a pena fugir de Deus. Não vale a pena. Não é que fugir de Deus não seja um bom negócio. É verdade, não é um bom negócio. Mas não é só isso. Sabe, não é possível fugir de Deus, mas também não é algo que deve
entrar no nosso coração, porque não vale a pena fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não vale a pena. Sabe, a gente corre para Deus e não de Deus. A gente tem que andar na direção do Senhor e não para longe dele. Deus banca a decisão que ele fez. Há muito tempo eu ouvi uma pregação de um pastor americano chamado Creflo Dollar. E ele disse uma frase que ficou gravada no meu coração. Ele falou assim: olha, Deus está no negócio de fazer com que a sua vida dê certo. Deus está no propósito de fazer com que a sua vida dê certo. Aí, a igreja dele é uma igreja gigante nos Estados Unidos, o pessoal aplaudiu e tal, aí quando todo mundo quietou, ele falou assim: mas tem um problema. Você não pode continuar dando prejuízo para o negócio de Deus. Deus está no propósito. Deus quer fazer a sua vida caminhar, Deus quer fazer a sua vida dar certo. Deus quer fazer a minha vida dar certo. Irmãos, Deus tinha um plano na vida de Sara. Deus tinha um plano na vida dela. Deus fala para Abraão: olha para as estrelas, Abraão. Olhou? Esse vai ser o número dos seus descendentes. Daqui a 1 ano, Abraão, eu vou voltar aqui e você vai estar com um filho. E Sara está escondida lá dentro da tenda e ri. E Deus fala: porque você ri, o nome do menino vai ser Risada. Mas por que Deus volta, né? Isaac em hebraico é risada. Por que Deus volta depois para falar isso? Porque 12 anos antes, Deus havia feito a promessa. Deus havia dito para Abraão e Sara ouviu. Mas o que aconteceu nesse período? Sara atrapalhou o plano de Deus. Sara olha para a situação e fala: não está dando certo. Esse negócio de esperar em Deus não vai funcionar, Abraão. Vem cá, pega a minha serva, Agar, uma egípcia. Deita com ela, tem um filho com ela. Porque Deus não vai conseguir, a gente vai ter que ajudar. E aí 12 anos se passam e Deus aparece de novo e diz: olha, eu não preciso da sua ajuda, Sara. Era para o seu filho, Sara, estar com 12 anos. Ele não está, porque você me deu prejuízo. Porque você atrasou o meu plano. Porque muitas vezes, irmãos, na nossa ansiedade, na nossa angústia, né, de querer ver as coisas andarem rápido, a gente atrasa. Eu estava falando isso na volta lá da viagem, eu falando para a Márcia, que meu concunhado estava à frente, e eu andando bem, mas não alcançava. E eu falei para a Márcia: com essa pressa do Flávio, a gente vai atrasar. Porque não tem jeito. Sabe, irmãos, às vezes a gente está preocupado, achando que a questão é a velocidade. Não é. O que a gente precisa entender na nossa caminhada cristã é que Deus não está preocupado com a nossa velocidade. Deus não está preocupado se você ler a Bíblia toda em 2 meses, em 1 mês, em 1 ano. Deus está olhando para nós, como está lá em Efésios, capítulo 1, 14 e 15. Deus está olhando para nós e desejando que a gente cresça, mas que a gente cresça constantemente. Que a gente tenha constância, não velocidade. Deus não está preocupado se você vai se converter hoje, daqui a 1 ano você vai ser pastor. Não. Mas Deus está preocupado se você converte hoje, daqui a 1 ano você continua com a mesma, entre aspas, a mesma pegada de quando converteu. Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Se você se manteve constante, se você não desistiu no caminho. Se você não está tentando fugir dele, como Jonas tentou fugir. Sabe, não vale a pena fugir de Deus. Não vale a pena. O que Jonas está falando é: Deus, chama outro. Senhor, tem um monte aí de profetas. Chama outro profeta. Eu sou o menor, eu sou o filho de Amitai, eu sou o menorzinho dos profetas. Chama outro. E você não vai ver outra referência a Jonas. Tem outros profetas na mesma época de Jonas. Tem referência desses outros profetas, mas não tem de Jonas. Jonas está falando para Deus: Deus, eu sou o menor, chama outro. Mas Deus não chama outro. Porque a missão que Deus deu para você e a missão que Deus deu para mim, Ele não vai transferir para outros. E Jonas, quando ele percebe que Deus não vai mudar, ele compra uma passagem. E aqui eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas. Primeiro,
Cuidado com o preço para entrar no seu barco. Cuidado. Cuidado com quem entra na sua vida e cuidado com o preço que ele tem que pagar para entrar na sua vida. Porque Jonas chega lá naquele porto, aquele dia, e tem um barco saindo. E ele nem pergunta, ele chega lá e fala, quanto que é a passagem? Tanto, ele paga e entra. E se aqueles homens não entendem a providência de Deus, aquele barco teria naufragado e todos, com exceção de Jonas, teriam morrido. Cuidado. Cuidado com o preço da passagem. Segundo, cuidado com o barco que você escolhe. Porque pode ser que o barco que você está escolhendo seja um barco de incrédulos, que na primeira dificuldade vão te descartar, vão te jogar no mar. Cuidado. Mas Jonas está ensinando para a gente que quando nós não nos importamos com a missão que Deus nos deu, nós nos tornamos maldição para os outros. Depois em casa você pode ler versículo 6. Jonas entra para o porão e fecha a porta e dorme. A Bíblia diz que ele roncava. Como é que alguém que está enfrentando uma tempestade em alto mar está roncando? Mas ele está lá, roncando. E sabe por que ele está roncando? Porque ele sabe que a culpa é dele. Ele sabe que ele está fugindo de Deus e que não vai dar certo o que ele está fazendo. Mas ele está roncando. Ele está lá no fundo, dormindo, tranquilo, roncando. Sabe, irmãos, homens e mulheres que fogem de Deus, que dormem naquilo que Deus espera que eles façam, levam problemas e maldição para onde eles estão. Foi isso que Jonas fez. Então, a Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo para descansar. Há um tempo. Mas há um tempo também para a gente colocar a mão no arado e a gente continuar andando. Há um tempo para a gente descansar, mas há um tempo para a gente continuar firmes na missão que Deus nos deu. Então não vale a pena fugir de Deus. Não fuja do propósito de Deus. Fugir do propósito de Deus é encontrar quem não pode te abençoar. Fugir do propósito de Deus é entrar num barco que não vai ser bênção, nem para você, nem para quem está naquele barco. Fugir do propósito de Deus é não sair do lugar. Sabe, eu disse isso aqui há alguns anos. É descer do trem. Mas o problema é que a gente desce do trem e anda. E você pode andar o tanto que você quiser. O dia que você quiser voltar para o trem, ele não continuou no trilho. Você vai ter que voltar lá onde ele parou. Então descer do trem é perder tempo. É desperdiçar o que Deus deu para a gente. Segundo, o que nós precisamos aprender com isso e com a nossa missão. Jonas confessa a Deus. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus, a terra e o mar. Jonas confessa a Deus, mas Jonas não crê em Deus. Ele confessa. Ele olha e fala assim, ó, sabe quem fez o céu? O Deus que eu sirvo. Sabe quem fez a terra, quem fez o mar? O Deus que eu sirvo. Mas ele não acredita no que ele está falando. Ele até acredita que foi Deus quem fez, mas ele não acredita em Deus. Agora, quando aqueles homens, aqueles marinheiros olham para ele, eles chamam Jonas de maluco. Eles falam, Jonas, você é doido? Como é que você está fugindo de um Deus que fez tudo? Para onde você vai? Se tudo que existe foi Ele que fez, para onde que você vai? Você é louco. Porque, irmãos, confessar a Deus com a boca, mas não crer em Deus no nosso coração é loucura. E sabe por que é loucura? Porque a gente está falando com a nossa boca aquilo que devia ser a maior segurança da nossa vida. E nós não cremos. Por isso que a palavra do Senhor nos adverte, lá no texto de Pedro, e também em 2 Tessalonicenses 4, que no dia do arrebatamento, muitos que estão esperando o arrebatamento vão ficar. E eles vão perceber que a igreja sumiu, mas eles vão ficar e eles não vão entender por que eles ficaram. E o texto diz que quando 7 anos depois Jesus voltar, lá em Mateus capítulo 7, versículo 19, salvo engano, o texto diz assim, que eles vão chegar para Jesus e vão falar, Senhor, nós fizemos curas no seu nome, nós expulsamos demônios no seu nome. Jesus vai falar, é verdade, meu nome tem poder, mas quem são vocês? Eu não conheço vocês. Porque uma coisa, irmãos, é a gente confessar com a boca, outra coisa é a gente crer no coração. Aquilo que nós falamos tem que estar entronizado em nós, tem que fazer parte da gente, tem que estar dentro da gente, tem que ser algo que, por pior que esteja a situação, não
vai sair de nós. Não vai nos levar para um caminho de incredulidade. Sabe, fé produz vida de oração. Jonas não ora em nenhum momento, ele só vai orar no terceiro dia dentro do peixe. E a oração dele é: Senhor, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Aquilo que eu votei, aquilo que eu fiz o voto, eu vou cumprir. Essa é a oração dele dentro do peixe, lá no capítulo 2. Finalzinho do capítulo 2. Jonas não faz uma oração para perguntar para Deus o que Deus quer de verdade, qual é o plano de Deus para a vida dele. Não, Jonas quer sair do peixe, mas ele não está preocupado com o que Deus quer. Ele não está preocupado com o plano de Deus. Lá dentro da barriga do peixe, ele reconhece que o problema é ele. Ele sabe, ele fala: o problema sou eu, Senhor. Fui eu que afastei, fui eu que desobedeci. Ele confessa, e porque ele confessa, o Espírito Santo vem sobre ele de novo. E é por isso que ele fala: Senhor, o que eu votei, eu vou cumprir. E o peixe vira e joga Jonas lá em Nínive. Porque, irmãos, quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus muda a situação que a gente está vivendo. Deus muda a situação que a gente está vivendo. Terceiro, nós precisamos aprender a lidar com as nossas crises. Jonas enfrenta uma crise. Qual é a crise? Eu sou o profeta. Os sírios são nossos inimigos. O que acontecia? O exército inimigo vinha, matava o rei. Qual era o segundo da lista? O profeta. E Jonas está falando: não, vou lá falar para aquele povo se arrepender, e o Senhor ainda salvar aquele povo. Aí o Senhor salva aquele povo, eles vêm aqui, invadem a nossa terra, mata o rei e me mata. Vou não. Jonas está vivendo uma crise, sabe? Deixa eu fazer uma analogia. É mais ou menos você falar assim: Deus, eu vou lá orar para aquele patrão meu? Vou não. O senhor imagine se eu oro para aquele patrão, eu já estou sendo explorado naquele serviço. Se eu orar por aquele patrão e aquele patrão prosperar, quem vai se lascar no negócio? Sou eu, que vou trabalhar mais. Mas Deus está olhando para Jonas e está falando: é isso mesmo, Jonas. É isso mesmo. É você mesmo. Mas a sua obrigação é orar por ele. É pregar para ele. Jonas, então, ele enfrenta uma crise que tem características importantes. A primeira característica dessa crise é uma crise de confiança. Pegando o exemplo que eu acabei de dar. Deus, eu vou orar pelo meu patrão vai ficar mais rico e eu vou continuar do meu jeito. É uma crise de confiança. Eu gosto de um exemplo de um homem chamado Custódio Rangel. Depois vocês podem olhar no YouTube, que tem muita coisa dele lá. Custódio Rangel é um homem... Hoje ele já faleceu, mas ele, quando faleceu, já era quase bilionário. Custódio Rangel foi um homem que orquestraram, arrumaram o sequestro dele. Ele morava no Rio de Janeiro, e teve uma época, quem é aí um pouco antes da década de 90 vai lembrar, na década de 90 havia um sequestro por dia no Rio de Janeiro. Isso foi capa da Veja muitas vezes, da Veja, do Isto É. Todos os dias havia um sequestro de uma pessoa rica, de alguém importante no Rio de Janeiro. E aqueles homens, aqueles bandidos, combinaram, organizaram para sequestrar Custódio Rangel. Organizaram tudo, anotaram os horários. E no dia certo eles estavam lá esperando no portão. E o Custódio, que todos os dias no mesmo horário, durante mais de um mês, observado, não veio almoçar naquele dia. E eles ficaram ali, esperaram por 2, por 3 horas, ele não apareceu. E quando eles foram saindo, uma viatura da Polícia Militar abordou aquele grupo de homens, estavam armados e acabaram indo para a cadeia. E quando a história chegou até o Custódio, ele já tinha nessa época mais de 60 anos, o Custódio foi à cadeia onde aqueles homens estavam. Ele foi visitá-los. E ele disse para eles: por que vocês não me sequestraram? Vocês estão presos, mas vocês não me sequestraram. O que aconteceu? Vocês desistiram? E aí um daqueles, 3 estavam presos, um disse assim: nós não sequestramos o senhor, porque o senhor não foi almoçar em casa. Ele falou: não, eu fui. Não, o senhor não foi. Eu fui. Cheguei no horário tal e saí no horário tal. E aqueles homens não entenderam nada. E quando o Custódio Rangel deu esse
essa notícia para eles, ele falou assim, olha, quando vocês saírem da cadeia, se vocês quiserem mudar de vida e trabalharem comigo, me procurem, eu vou contratar vocês. Aqueles homens cumpriram pena, 2 deles morreram, saíram da cadeia, tentaram fazer um assalto e morreram, e o terceiro procurou o Custódio Rangel e trabalhou com ele até o fim da vida. E o que eu gosto dessa história é porque, de fato, a câmera mostrou que o Custódio Rangel entrou e saiu. E os bandidos estavam de fora esperando, mas eles não viram o carro. Eles não viram o portão abrindo, eles não viram o carro passando, eles não viram o portão fechando. Mas Deus usou a vida daquele homem para salvar a vida de um daqueles bandidos. Ele foi durante muito tempo, Custódio Rangel, um dos diretores da ADONEP, que é a Associação de Homens do Evangelho Pleno, Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E aquele homem acabou se convertendo, servindo ao Senhor. Mas sabe, irmãos, por que aquele homem foi até a cadeia e disse, me procurem, eu vou contratar vocês? Porque em nenhum instante, na vida dele, houve uma crise de confiança. Ele sabia quem tinha guardado a vida dele. Ele sabia quem tinha cegado aqueles homens. E ele continuava crendo no que Deus tinha para a vida dele. Há na vida de Jonas uma crise de oração, como eu já falei. Há na vida de Jonas uma crise de apatia. O barco está lá quase quebrando e ele está dormindo. Ele não está nem aí para o que está acontecendo, apático. Não quer nem saber, não está preocupado. Há na vida de Jonas uma crise de paixão pela visão do que Deus tinha falado para ele. Imagine um profeta pregar e o país inteiro converter. Os maiores inimigos de Israel depois dos filisteus. Mas havia uma crise de visão. Jonas não estava percebendo aquilo. Lá em Jeremias capítulo 31, verso 3, a Bíblia diz que a Bíblia fala assim, Deus está falando lá através do profeta, ele diz assim, vocês se afastaram de mim, mas com amor eterno eu os atraí de volta. Com amor eterno eu amei cada um de vocês. Sabe, irmãos, o que nos leva muitas vezes a ficarmos apáticos, a dormirmos, a termos uma crise na visão do reino de Deus, é que nós não entendemos ainda que nós nos afastamos e o Senhor nos amou e nos buscou onde nós estávamos. Não havia nada, né? Eu gosto de uma música antiga, que dizia, o refrão da música fala que nós somos uma florzinha de Jesus. E aí um dia eu estava ouvindo o Silmar Coelho pregando e ele falou assim, não se engane não, você não era uma florzinha de Jesus. Você era, na melhor das hipóteses, um cacto, longe, não tinha nada de bonitinho em você, mas Deus escolheu te amar. Deus escolheu te chamar. E eu quero concluir aplicando isso aqui para nós, né? Primeiro, por que Jonas fugiu? Jonas fugiu porque ele estava doente. E qual era a doença de Jonas? Jonas estava apaixonado pelos planos que ele tinha feito. E sabe, irmãos, às vezes a gente não entende que isso é uma doença. Você tem que fazer planos mesmo, você tem que projetar, você tem que crescer, você tem que querer ganhar mais, você tem que querer crescer na profissão, tudo isso está certo, tudo isso é legítimo. O problema é que nós não podemos nos transformar em reféns dos nossos planos. Os nossos planos não podem conduzir quem nós somos em Deus. E Jonas olha para os planos dele e fala, é melhor seguir o meu plano do que o plano de Deus. O plano de Deus não pode dar mais certo do que o meu. Jonas estava doente porque ele não era só salvar Nínive. Não, ele queria era continuar com a vida que ele tinha, que era uma vida tranquila. Para que eu vou falar de Jesus para os outros? Para quê? Para que eu vou participar de vigília? Para que eu vou orar? Para que eu vou ler Bíblia? Para que eu vou vir aqui para ajudar no dia do café da manhã? Para que eu vou vir aqui para evangelizar os vizinhos aqui de perto? Para quê?
Para que eu vou vir ajudar no dia do encontro de casais? Para quê? Eu já tenho o que fazer, eu já tenho planos. Minha vida já está organizada. O negócio é que Deus parece que não olhou na minha agenda. Se Deus tivesse olhado na minha agenda direitinho, Deus ia perceber que lá na minha agenda não tem espaço para colocar jejum, oração, evangelismo, visitas. Não tem espaço. Jonas estava doente porque Jonas era um homem que só conseguia olhar para os planos que ele havia feito. E hoje, irmãos, dentro da igreja, dentro das igrejas, nós estamos cheios de pessoas doentes do mesmo jeito. Pessoas egoístas, que não conseguem olhar além dos próprios planos. Mas como eu disse lá atrás, Deus não está interessado só em salvar Nínive. Deus quer salvar Jonas. Deus não está interessado em usar a sua vida para salvar aquele parente canseira seu. Deus não está interessado em usar a sua vida para salvar o seu vizinho. Deus não está interessado em usar a sua vida para salvar um colega de trabalho, um colega de faculdade, um colega de escola. Não. Deus está interessado em usar a sua vida para te salvar primeiro. Ah, pastor, mas eu já confessei Jesus, eu estou salvo. Não, te salvar da sua vã maneira de viver. Como Paulo diz. Deus está interessado em nos salvar, de vivermos a nossa vida da maneira que nós achamos que é o jeito certo. Para que a gente viva do jeito que Ele está falando para a gente que é o jeito certo. Há uma urgência no reino de Deus. Uma urgência, irmãos. Irmãos, nós começamos o ano esses dias, nós já estamos em fevereiro. Daqui uns dias a gente vai ter em dezembro. Daqui uns dias. Esses dias o Elisandro tinha 22 anos. Esses dias já era desse tamanho. A gente não falava, como é que o Elisandro que é tamanho só tem 22? É sério. 13 anos já foram embora. 12 anos já foram embora. Esses dias, o Dudu tinha 12 anos. Era um menininho branquinho, baixinho, gordinho, 12 anos. Olha aí, está com 40 já. O tempo voa, irmãos. Ontem a gente ainda estava falando isso. Márcio e eu. A gente falando das preocupações e de algumas coisas que a gente vai adquirindo. Eu falei, há 10 anos, nenhum de nós pensava em morte. Nenhum. Com 40 anos, você está preocupado que você vai morrer? Você não está. Mas aí o tempo vai passando e você não percebe. De repente você faz 50 e você começa a perceber que pelas estatísticas você já passou muito da metade. Porque o tempo não perdoa. E a gente não pode continuar levando a vida achando que é a gente que sabe para onde que a gente está indo. Mas sabe, a cura, Jonas não foi curado de uma vez só. Se você olhar no capítulo 4, Jonas havia sido avivado lá dentro do peixe, como eu falei, né? Ele prega correndo na cidade, como eu disse. E sabe o que eu acho tremendo do texto, no capítulo 3? É que a Bíblia diz assim que até os animais jejuaram. Depois você pode ler em casa. Ele sai correndo no meio da cidade, pregando em hebraico. Né? Imagina o tanto que ele estava interessado em salvar o povo. O povo fala outra língua. Ele passa correndo na cidade, gritando, Deus vai destruir vocês em 40 dias. Deus vai destruir vocês em 40 dias. E alguém lá entende o que ele está falando e falou, esse cara aí é hebreu e ele está falando que Deus vai destruir nossa terra em 40 dias. Vocês já conhecem a história de Sodoma, vamos arrumar a vida. E aí no capítulo 3 diz que até os animais jejuaram. O rei fala assim, ó, ninguém come nada, ninguém bebe água, nem bicho, nem homem, até a gente tem uma resposta de Deus. Todo mundo está de jejum. E todo mundo jejua. E Jonas termina de correr a cidade e vai para uma serra. E quando ele chega lá na serra, o capítulo 4 diz que ele faz para ele uma ramada. Ele pega lá um monte de coisas lá e faz um abrigo para ele ficar na sombra, porque ele está no deserto. Ele faz lá um negócio para ele ficar na sombra e ele entra debaixo. E ninguém que está passando no deserto, ele chama para ficar na sombra com ele. É dele, porque foi ele que fez, está vendo? Quem é doente, acha que aquilo que ele produziu, foi o que a Márcia falou, né? Acha que aquilo que ele produziu é só dele. Porque ele é doente. Porque ele só está olhando para os planos dele. Aí Deus é tão tremendo que Deus chega para Jonas e faz nascer um pé. Tem traduções que dizem que Deus faz nascer um pé de aboboreira.
Mas não pensa que é abóbora cabutiá, não. Tá? Nem aquela de pescoço, nem moranga, não. É um pé de uma fruta em forma de abóbora. Provavelmente, essa árvore que nasce é um pé de cabaça, de coité. Porque o coité, a cabaça, do ponto de vista da etimologia da palavra, eram abóboras. É a forma da abóbora. E a árvore cresce e faz sombra em Jonas, e Jonas empolga, fala, olha só, Deus está tão feliz comigo que nasceu uma árvore aqui do nada, cresceu e já está fazendo sombra. E aí Deus olha para Jonas e fala, é verdade, Jonas, por isso que a árvore vai morrer. E a Bíblia diz que aparece um bicho na árvore. Não é uma nuvem de gafanhotos, não, é um bicho. Aparece um bicho e a árvore morre no mesmo dia. Ela nasce cedo e morre à tarde. E aí Jonas vai reclamar, e Deus fala, por que você está pensando, achando ruim que essa árvore morreu? Não foi você que fez. Cuida da ramada que você fez, ela é sua. A árvore não, era minha. Eu que fiz. Como você é doente, Jonas, você não percebeu que você transformou a árvore em um ídolo. Porque, irmãos, quando nós não entendemos isso, até aquilo que é bênção de Deus, a gente idolatra. A gente pega naquilo. É o irmão que ora a vida inteira para ter um carro. E aí o dia que ele compra um carro, ele não tira nem os pássaros de trás, para não levar ninguém para a igreja. Aí a bênção vira uma maldição. Porque aquela bênção vira um ídolo na vida dele. Porque Deus não está preocupado com coisa, Deus está preocupado com gente. E quando Jonas não entende isso, né? Porque o livro de Jonas é o único livro da Bíblia que não termina. Ele tem um ponto de interrogação no fim. Ele não termina. Aliás, termina com uma pergunta, né? Dizendo melhor. Quando Jonas não entende isso, Deus diz para ele, Jonas, viu a sombra? E a palavra que é usada no hebraico lá para a sombra é a palavra shaduf, que no hebraico significa misericórdia. Sabe o que Deus está dizendo para Jonas? Jonas, viu a minha misericórdia? Agora, Jonas, como você não tem misericórdia, eu vou tirar a minha também. E a gente não sabe se Jonas foi curado do restante. O texto não diz. Como eu falei, o texto termina com um ponto de interrogação. O texto não diz. Mas, quando a gente faz uma exegese do hebraico, a gente percebe que o que Deus está dizendo para ele é, Jonas, mesmo quando você não consegue ver, a minha graça faz com que a sua provisão nasça. Mesmo quando você não consegue perceber, a minha graça vem em seu favor. A minha misericórdia age a seu favor. O problema, Jonas, é que você precisa ser curado. Você precisa de olhar para aquilo que você está fazendo, achando que é o que você faz que traz sombra sobre você. Então, irmãos, o que é que nós precisamos aprender com a vida de Jonas? Primeiro, que não adianta a gente fugir daquilo que Deus mandou a gente fazer. Pastor, eu não sei o que Deus mandou fazer. Sabe sim. Pega a sua Bíblia depois, abre lá em Mateus 28, 19, está lá. Está escrito lá. É só você ler, está lá. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, faça discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu falei isso aqui na reunião de liderança. Irmãos, lugar nenhum da Bíblia manda a gente fazer culto. Lugar nenhum da Bíblia manda a gente fazer célula. Lugar nenhum da Bíblia manda a gente fazer pequeno grupo. Mas a Bíblia diz, faça discípulos. Porque o dia que você e eu estivermos diante do Senhor, o que Ele vai perguntar de nós é, onde está o seu irmão? Perguntar a nós é, onde está o seu irmão? Cadê o seu discípulo? E o que eu quero te perguntar hoje é, cadê o seu discípulo? Sabe, nós precisamos sair da situação que a gente está. A gente precisa dar frutos. E eu, de novo, eu quero deixar isso claro para a igreja. Eu não estou preocupado se alguém, né, se o diabo vai soprar aí no seu ouvido. O pastor está preocupado é que a igreja cresça e fique lotada. Não, eu quero que a igreja cresça e fique cheia de gente mesmo. Mas a minha preocupação é, cadê o seu fruto? Para quem você está pregando? Irmãos, quando a gente prega e a pessoa se converte, a nossa fé é alimentada. Sabe, talvez você pense assim, mas eu não consigo pregar, mas você consegue orar. Então pega lá, escolha lá 5 nomes
escreva, e chega lá na sua casa, se ajoelhe, coloque aqueles nomes na sua frente e ore por eles. Peça para Deus dar oportunidade para você falar de Jesus para aquelas pessoas, para que elas sejam salvas. Qual é a sua missão? Fazer discípulos. Amém? Então não fuja dela. Não fuja. Não vale a pena. E não vai dar certo.